Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora o nosso programa Observadores aqui pela telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a vocês que sempre nos acompanham, estão sempre aqui conosco e também que nos dão feedback através das redes sociais sobre os entrevistados que a gente tem trazido aqui. A gente está aqui recebendo hoje um profissional que é daqui da terra e hoje chefia a delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui na região, que a gente tem baseada aqui em Marabá, que é o Alberto Brito, inspetor da PRF, e também para nos ajudar nesse bate-papo hoje está aqui a nossa colega Ana Mangas, da equipe do jornal e do portal Correio. A gente começa então dando um bom dia para o nosso entrevistado. Alberto, esses 5 anos de observadores, agora que eu me toquei que eu nunca tinha te trazido aqui. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu te fiz um convite uma vez, mas como a tua vida é uma vida de viagens, até trabalhando também como instrutor da academia, da PRF, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas hoje finalmente consegui te trazer aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Ana. É um prazer estar no Observadores com o Patrick Roberto e com a Ana Mangas. Nunca é tarde para a gente poder se encontrar. A gente tem uma amizade muito longa e é um prazer, como eu te falei, estar num programa como esse que tem um propósito de levar cultura para a nossa população, Perfeito. Levar informação para a nossa população. É muito bom estar aqui. Que bom. O nosso bate-papo hoje ele vai se pautar de 3 formas, né? Primeiro, eu levo em conta que vai ter algum jovem nos assistindo que talvez tenha um sonho de ser um dia membro da PRF, então Nós vamos tentar contemplá-lo. Vamos falar sobre o trabalho cotidiano, obviamente, da polícia, que não se resume a trânsito, mas também ao combate ao tráfico de drogas e uma série de outros ilícitos. E também vamos falar um pouquinho também sobre como é gerir essa área tão extensa que eu sei que a PRF cuida aqui hoje. Mas antes disso, vamos dar um bom dia para a Ana também. Bem-vinda, Ana. Bom dia. Hoje também é minha primeira vez no Observadores, viu? Está estreando aí também. Prazer, Patrick, estar aqui com você. Que bom. Alberto, vamos começar pelo básico, né? Explicar para as pessoas como é que está subdividida a PRF aqui no Pará. E vocês têm uma área extensa para cuidar aqui, que são 4 rodovias, me corrige depois se eu estiver errado. BR-230, 155, que é o antigo trecho sul da PA-150, né? Daqui rumo ao sul do Pará. A BR-153, que está ali de São Domingos até São Geraldo. E a BR-222, a partir de Marabá até o encontro com a Belém-Brasília, lá em Dom Eliseu. Me corrija, não sei se tem mais que isso. Tem um pouquinho mais. Essas são as principais que nós temos aqui em Marabá, Patrick. A superintendência do Estado do Pará é dividida hoje em 5 delegacias. Existe um projeto que já vem de muitos anos para que a gente consiga expandir esse número de delegacias em função do tamanho territorial do Estado. Mas hoje nós temos a primeira delegacia na região metropolitana de Belém, sediada na cidade de Capanema. Nós temos a segunda delegacia na BR-010, sediada no município de Ipixuna. A terceira delegacia é a de Marabá, que toma conta de todo o sul e sudeste do estado. A quarta delegacia, também na região da Transamazônica, na cidade de Altamira. E a quinta delegacia, que toma conta de todo o oeste do estado, sediado em Santarém. Devo entender, já que você está colocando sul e sudeste do Pará, que está dentro então também da tua região, BR-158. Também. Lá no extremo sul do Pará. Vamos lá, vamos tentar puxar pela memória. Começamos com a BR-153, que vai ali, como você falou, de São Domingos até São Geraldo, e o prolongamento dela fora do estado, fora da jurisdição de Marabá, vai até o Rio Grande do Sul, é uma rodovia que corta o Brasil inteiro de norte a sul. Sim. A partir daí a gente tem a BR-155, né, federalização da PA-150 nesse segmento de Marabá até Redenção, 340 quilômetros. Que hoje é BR-155. Que hoje é BR-155. A BR-158, que pega esse segmento a partir de Redenção e leva, passando por Santana do Araguaia, até a Vila Rica, já no estado do Mato Grosso. São mais 300 quilômetros. Da 158 a gente vai para a BR-222, que é essa que também chega em Marabá, a partir daquela rotatória do quilômetro 6. Passando por Morada Nova, Bom Jesus e chega no nosso trecho em Marabá até a Bel Figueiredo, 92 quilômetros, e como você falou, ela vai até a Belém-Brasília, já no trecho da segunda delegacia.
BR-235, a partir de Santana do Araguaia até Santa Maria das Barreiras, são 95 quilômetros que ainda estão implantados, mas não estão abertos à circulação. Então, está lá no Sistema Nacional de Viação do DENIT, mas não é uma rodovia aberta à circulação, então a gente não tem atribuição sobre ela ainda, mas está no nosso rol. Da 235, a gente vai para a BR-422, que liga Novo Repartimento, passando por Tucuruí, indo para o norte do estado até Limoeiro do Ajuru. Que o governo está prometendo, o governo federal está prometendo agora... A antiga Transcametá, que está prometido Perfeito. pelo governo federal, Para o asfaltamento, segmento, né? de Tucuruí até Novo Repartimento, esses 66 quilômetros de asfaltamento. Tá. E a nossa principal rodovia, que é a Transamazônica, que liga Araguatins até o Pacajá, são 375 quilômetros. Em quilômetros dá quanto o arcabouço de vocês? 1.700 quilômetros. E tem Jesus, é muito efetivo chão. para tudo Ana? isso? Porque a extensão de vocês é muito grande. Tem A efetivo gente vai para tocar tudo num isso? ponto muito complicado, porque efetivo a gente não tem no Brasil inteiro. Certo. Nós temos um problema de efetivo nacional. Esse problema de efetivo ele também se reflete na cidade de Marabá. Então, hoje, nós deveríamos ter algo em torno de 2 a 3 vezes o efetivo que nós temos, para dar conta minimamente desse trecho todo que é a jurisdição de Marabá. Como eu te falei, o problema é nacional. Então, esse problema só vai ser resolvido com a entrada de novos policiais no cenário nacional, não só em Marabá, para que a gente possa assumir essas rodovias mais distantes da sede da delegacia, não só essa realidade sendo resolvida em Marabá, mas como no Brasil inteiro. Show. Vamos colocar mais uma imagem aqui na tela para a gente começar a nos pautar aqui, Ana. Alberto, como que é o trabalho de vocês nessas fiscalizações das rodovias em questão de estrada, das viagens, de ônibus? A gente sabe que às vezes tem muitas denúncias, né? Que inclusive vocês fazem um trabalho, inclusive de tráfico de drogas, né? A gente acompanha muito o trabalho de vocês. Como que é essa fiscalização da PRF? Vamos lá. O transporte de passageiros, ele tem algumas nuances, algumas diferenças. O transporte de passageiros dentro do estado do Pará, feito intermunicipal, é regulado pela Agência de Regulação Estadual, pela ARCOM. E a PRF atua no transporte interestadual e internacional de passageiros. Então, a gente faz essa seleção do tipo de transporte, mas não obrigatoriamente não quer dizer que nós não possamos atuar no transporte intermunicipal também. É atribuição da Agência Reguladora Estadual, mas a gente também atua em conjunto, através de um contrato de atuação conjunta com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a ANTT. E desde que esteja trafegando na rodovia federal, imagino. Desde que esteja trafegando numa rodovia federal. Isso é importante a gente também traçar um detalhe nessa situação. O crime, ele é transfronteiriço, ele não encontra limites, ele não encontra barreiras, ele não encontra circunscrições. Então, a atuação administrativa da Polícia Rodoviária Federal ela vai ficar restrita nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Uma vez que seja identificada o cometimento de um crime, a gente pode e deve, como órgão de segurança pública, atuar também fora das rodovias. Alberto, indo um pouco mais além na questão que a Ana formulou, a gente percebe que vocês têm apresentado na DP muitas situações da famosa mula, né, né Ana? A pessoa, a gente sabe que o tráfico de drogas há muitos anos usa esse modus operandi de se aproveitar de pessoas carentes ou que, né, estão precisando ali de um dinheiro a mais e acabam contratando essa pessoa para levar a droga na sua bagagem, né, trabalhando como mula. E é tão perceptível isso que quando a pessoa é apresentada na DP, ela sequer sabe dizer nome de quem entregou para ela, porque isso também faz parte do trabalho deles. Mas cada vez mais a gente tem visto isso acontecer e em muitas batidas da PRF, com um certo rigor que tem que haver, está sendo encontrado esse tipo de crime. Patrick, não só um pouco a mais de dinheiro, porque essa estatística a gente também tem em nível nacional, mas o dinheiro fácil. Sim, o dinheiro fácil, então, perfeito. O dinheiro a mais, ele vai encontrar naquela pessoa carente, como você falou, um meio de transporte mais fácil. Então, você pega uma pessoa que está fragilizada, que tem necessidades de se subsistir e de dar subsistência à sua família, mas nós também temos aqueles que querem de forma mais fácil.
sem ter que executar um trabalho de forma digna para conseguir auferir as suas vantagens. Então, essa realidade de tráfico de drogas é uma realidade que permeia o Brasil inteiro. E Marabá, por ser uma parte dessa região amazônica, onde tudo é muito mais difícil, tudo é mais complicado, nós temos uma vasta capilaridade de rodovias, de ramais, de rios, a gente tem notado uma frequência maior de apreensões desse modal criminoso, do tráfico de drogas. E o nosso efetivo tem sido especializado nesse sentido para exatamente combater essa facilidade que se virtualmente tem de passar pelas rodovias do estado do Pará, transportando, levando drogas para cima e para baixo. Eu até queria te convidar e fazer uma mensagem às pessoas de casa que eventualmente, né, estejam indo viajar e sejam abordadas por esses criminosos, né, para que elas não entrem nessa furada, porque com certeza vai ficar para elas. Né? É muito importante que a gente faça essa orientação, porque há essa impressão de que não há fiscalização, que não há informação chegando, que não há a presença da polícia em todos os pontos. E aí, quando não há a presença da polícia, a pessoa se encoraja, ela tem a iniciativa de tentar passar de uma forma enganosa. Isso não é bom. A gente precisa que os valores que são disseminados em família estejam não só no seio da família, não só dentro de casa, mas também fora dela. Então, respeito, honra, isso não se compra. Isso a gente traz de dentro de casa para fora. Então, se o nosso telespectador sofrer alguma abordagem de alguma pessoa solicitando um favor, levar uma bagagem para alguém, para um parente que está doente, tentando tocar o coração daquela pessoa, não caia nesse golpe, porque, infelizmente, a gente tem visto muito desse tipo de argumento sendo utilizado. A gente se compadece da dor das pessoas, acaba fazendo algo que vai se arrepender logo depois. E, infelizmente, a Polícia Rodoviária não tem como identificar qual é o histórico daquela pessoa que está cometendo aquele crime pontual. Ela vai identificar o cometimento do crime e vai tomar a providência necessária, que, no caso, é o encaminhamento para a delegacia. A pessoa está presa. Então, se esse cuidado, se esse e outros cuidados não forem tomados, a gente vai ter problema. Tá aí, muito bem destacado. Vamos jogar mais uma imagem aqui, Salatiel, por favor. O que a gente tem na sequência? Ah, esse aqui, tá aqui, ó. Esse aí é o pulmão da vida de vocês aqui, ó. É justamente aqui no quilômetro 6, né? A Ana conhece bem que ela passa aí todos os dias. Todo dia. E a gente tem aqui a BR-230 nos dois sentidos, né? Tanto aqui rumo ao oeste do Pará, quanto aqui rumo ao sudeste. E aqui a BR-155, que é o início dela, né? Antigo trecho sul da PA-150. E a BR-222 estão aí... Aqui eu acho que essa imagem ilustra bem o que é a confusão de vocês diariamente com o encontro dessas grandes rodovias, Alberto. Patrick, a cidade de Marabá é uma cidade que está crescendo muito. Então, a gente que é quase que conterrâneo, nós nascemos quase em Marabá, a gente identifica um crescimento muito grande da cidade. E esse crescimento traz à tona problemas que precisam ser resolvidos. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha uma rodovia transamazônica, essa 230 que nós estamos vendo aí, com pista simples em todo o perímetro urbano da cidade. Tem uma imagem sobre isso também, daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. E aí o que acontece? A gente começou a ver que todo o problema que acontecia nesse trecho urbano de 230 levava horas para ser resolvido. A partir do momento que a polícia chegava, era um acidente simples ou algo mais complexo, a polícia resolvia aquela situação, o reflexo daquela ocorrência ficava 2, 3, 4 horas depois de resolvido o problema. Por quê? Porque nós temos um tráfego intenso, nós temos um tráfego que precisa de um pouco mais de educação. Então, alguns problemas precisam ser resolvidos com o tempo. Essa imagem é um dos maiores problemas que nós temos na cidade hoje. Em termos de estrutura viária, é preciso uma intervenção muito grande nessa localidade, um projeto sério, que inclusive já está sendo pensado pelo DENIT em conjunto com a PRF, para dar solução para esse problema. O problema da confluência dessas rodovias, da 155 chegando em Marabá, da 222 saindo sentido norte e da 230, que para nós ainda é o principal corredor de cargas, entrando e passando por Marabá,
mostra que nesse local a gente precisa de uma intervenção, uma obra viária muito grande. Seria o caso da gente pensar em túneis, seria o caso da gente pensar em viadutos, a manutenção da rotatória para o trânsito local. O Vinícius Abreu, que tu conhece bem, que também é marabaense, Sim. ele que é arquiteto urbanista, a gente sempre conversa sobre isso, ele acha que aqui, por exemplo, um viaduto não resolveria. A visão dele, para realmente resolver a situação desse ponto aqui, seria um anel viário. O anel viário ele vai circundar a cidade inteira. Uhum. Isso também já é outro projeto do DENIT. E detalhes desse projeto eu não tenho, mas a gente tem um projeto de anel viário que vai circundar a cidade de Marabá. E a coisa está acontecendo. E sim, a coisa está acontecendo, está sendo pelo menos pensada. E parte desse trânsito pesado vai ser resolvido, vai ser retirado de dentro de Marabá com a implantação do anel viário. Soluções únicas como ele propôs, de só um viaduto, não vão resolver, Patrick. Aqui é uma conjunção de soluções que a gente precisa colocar para dar solução para o problema. Então, a gente tem um esboço também, como vários dos nossos cidadãos têm uma proposta de solução, ela está sendo discutida com o DENIT e envolve, como eu te falei, a colocação de viaduto, associado a túnel, associada à manutenção da rotatória para o trânsito local que chega nessas lojas e nos postos de combustível dessa rotatória. A solução não virá com uma coisa só, né? Serão vários tipos de intervenções. Tem uma solução única, só um viaduto, só um túnel, só um anel viário, só alguma coisa, não vai resolver o problema. Alberto. Infelizmente, Perfeito. Nós temos um problema muito grande cuja solução passa pela adoção de várias técnicas. Ana, tem uma pergunta para ti, mas o pessoal já está no meu pé aqui, porque a gente estourou o tempo desse bloco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com a Ana fazendo esse questionamento para o Alberto Brito, inspetor da PRF, que está aqui conosco hoje. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recepcionando aqui o chefe da delegacia da PRF aqui em Marabá, da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Brito, e com o apoio da jornalista Ana Mangas, do portal Correio. E eu cortei a Ana quando ela tinha uma pergunta aqui para o Alberto, então já vamos começar o bloco com ela. Ana, por favor. Eu queria que o Salatiel colocasse aquela foto de novo da rotatória, que a minha pergunta é isso. Ali na BR-155, Alberto, saiu recentemente não, há alguns meses, uma licitação, né, da Prefeitura para enlarguecer a rodovia num pequeno trecho ali. A gente sabe que isso é um paliativo, né, que ela vai melhorar o fluxo, mas vai engatar mais lá na frente um pouquinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente. Ana, essa questão das soluções paliativas, elas resolvem imediatamente o problema. Se não resolvem, elas dão um alívio imediato, mas elas não são soluções perenes. A gente precisa pensar também em soluções que vão te dar uma longevidade, uma manutenção de bem-estar maior. Essa situação foi proposta pela Prefeitura, está também sendo tratada com o DENIT, só falta ali alguma autorização para ser executada, então ela também vai abranger parte da 230, como a gente vê na foto, essa parte de baixo, entrando na BR-155, margeando essas oficinas que estão na parte inferior da imagem, passando em frente ao hiperposto sentido sul do estado, e também tirando parte do canteiro central, já na 155, sentido norte, pegando à direita a 230, naquela parte da direita da nossa foto. Então, a gente vai ter o alargamento desses dois trechos para tentar viabilizar um pouco mais a fluidez do tráfego. Agora, o estudo que a gente fez mostra que a maior parte do tráfego se encontra em determinados horários entrando em Marabá. Então, de manhã, a gente vê um tráfego mais leste-oeste, mais dos quartéis para dentro da cidade. No final do dia, o contrário, que é o pessoal voltando para casa. E também, no final do dia, muita gente saindo do distrito industrial. Então, o que vai acontecer? Nós temos um trânsito oeste-leste, de dentro da cidade para os quartéis, para os residenciais, conflitando com o trânsito que vem da 155, que vem do distrito industrial, para entrar em Marabá, para passar pela rotatória ou até para pegar a direita.
Esse é o calcanhar de Aquiles. Então, Resumo, talvez... final da tarde aqui, né? Final da tarde, horário do almoço, de manhã final da tarde, cedo, a confusão é grande. São aqui. horários bem complicados para a gente. Soluções paliativas vão resolver imediatamente ou, se não resolvem, vão dar um alívio imediato. Mas a gente não pode ficar preso nesse alívio. Particularmente, eu sou contra a solução paliativa porque no momento que você implementa a solução paliativa, você não tramita mais a solução definitiva. E aí a gente acha que a solução paliativa é uma solução que vai ficar para sempre ali. Sim. E no momento em que a gente relaxa a solução definitiva, o tempo vai passando, a coisa vai voltando a tomar corpo até chegar num momento que estrangula de vez e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Fato que ocorreu na Transamazônica, com a implantação da duplicação. Nós chegamos num momento em que estava sufocante andar na rodovia. Não pula essa conversa aqui, já a gente vai conversar sobre isso também, Ana. Eu quero fazer mais uma pergunta em relação à rotatória, porque é um trecho que eu passo ali todo dia. Eu já vi vocês algumas vezes tentando controlar o trânsito. Vocês ficam ali na rotatória, pede para vir um lado, depois para, vai para o outro, porque realmente engata ali, né, Alberto? É um problema sério. É um problema sério. E perceba, Ana, que você anda por ali, você deve perceber que no momento em que a polícia rodoviária chega, a sensação é de que a solução vem. A polícia rodoviária segura um trânsito, os agentes seguram uma determinada perna de rodovia e dão fluidez para o outro. Mas perceba que quando a gente faz isso, a gente segurou totalmente um lado para liberar o outro. Então, o trânsito ficou preso. Vice-versa, se eu seguro aqui e libero aqui, eu vou aumentar o tempo de espera e isso daí é uma falsa sensação de que a coisa está fluindo. Dependendo da necessidade, a gente vai lá, intercede, toma algumas alternativas, algumas ações que fazem com que a coisa destrave mais rapidamente. Agora, o destravar, ele tem um preço, que é exatamente você travar de uma outra forma. Quer que eu te dê um exemplo? Vocês devem ter percebido que no momento da Expoama desse ano, Sim. nós fechamos a entrada da rotatória vindo da BR-222 em direção a 155. Por quê? Porque se a gente deixa aberto, nós temos um cruzamento da 222 com a rotatória, da rotatória saindo para 155, da 222 indo para 230, da 230 indo para 155, ou seja, uma quantidade de cruzamentos que se você diminui, você aumenta um pouco o percurso do motorista, mas a coisa flui. Então, algumas soluções a gente consegue implementar para dar uma solução imediata. Nesse dia, no teu exemplo, o trânsito foi desviado ali, na verdade, né? Sim. Porque tem uma viazinha auxiliar ali da 222 no final dela. Sim. Vamos passar aqui, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos passar, Salatiel. Aqui é uma imagem da ponte que está sendo construída, inclusive a promessa era de entregar agora em agosto, a gente já sabe que não vai ficar pronta esse ano, né? Mas não vejo nenhum demérito nisso, é sinal de que está sendo bem feito, né? A obra nunca parou. Mas eu coloquei aqui, Alberto, porque eu entendo que já é um ponto de entrada e saída, há muitos anos é um dos principais pontos de entrada e saída do estado do Pará. Sim. E eu acredito que o advento dessa ponte vai trazer para cá um tráfego ainda maior de carretas, né, escolhendo entrar no estado do Pará por aqui, né? Um trânsito hoje que está vindo por outros pontos. Sim. Então eu acho que aí vai ser uma confusão grande para vocês. E ali, chegando em São Geraldo, e aí sim é a pergunta, existe um posto desativado da PRF, né? Qual a possibilidade daquilo ali voltar a ser ativado? Já estamos tratando disso, Patrick, desde o momento em que iniciaram-se as obras da construção dessa ponte. Sem ponte, esse trecho aqui liga o Pará com Tocantins, passando por São Geraldo, BR-153, ainda é uma principal ligação entre o Pará e o Tocantins. Sim. A gente vai ter uma alternativa passando por Araguatins, onde já tem ponte, mas o trecho para quem se desloca do sul e sudeste do Brasil para entrar na região sudeste do Pará, para chegar em Marabá e de Marabá dividir para o norte, para o oeste e para o sul, você tem dois caminhos, sendo por São Geraldo Xambioá, passa a balsa, que a ponte vai acabar, ou você vai até Palmeiras do Tocantins e entra por Araguatins, passa pela ponte e vem embora. O caminhoneiro, ele prefere sempre o caminho mais curto. Sim. Ainda que ele fique 1 hora aguardando a balsa fazer a travessia, ele prefere pagar menos combustível. O combustível está caro, sempre esteve e agora muito mais. Então,
Com a ponte, a gente deve sim, como você bem observou, tem um incremento no trânsito de veículos nesse local. E a Polícia Rodoviária já está preocupada com essa situação em reativar essa unidade que está desativada lá com a entrada de novos policiais. É preciso que o departamento verifique essa situação para que a gente possa, com o efetivo na mão, reabrir a unidade operacional e dar resposta para essa entrada no nosso estado. Perfeito. Vamos passar aqui mais imagens, Salatiel? Essa aqui bem rapidinho, só para animar teu coração. Sou e muito lembrar saudoso, eu comecei aí. Lembrar do nosso antiga posto aqui, né, na BR-230. Na BR-230. Que, aliás, por mim nunca teria saído dali, não sei porquê, né, essa insistência. Eu acho até para o próprio loteamento que depois se implantou ali, seria interessante ter continuado com a PRF ali. Vamos passar aqui mais uma. Tem muita foto. Posso te dar uma resposta rápida sobre aquela foto lá? Existem várias situações que fazem com que a gente tome decisões por questões estratégicas. Nosso efetivo nunca foi um efetivo pujante, nunca foi um efetivo muito grande. Então, nós tivemos dificuldades efetivas históricas. No momento em que o Totalville foi idealizado e começou a virar realidade, nós vimos que pouquíssimas pessoas utilizavam a rodovia para fazer a ligação de entrada na cidade. Porque com a abertura das ruas do loteamento, o trânsito era desviado. Então, qualquer pessoa poderia driblar a polícia entrando por dentro do bairro. Aquelas pessoas que a gente queria pegar sabiam que nós estávamos ali, entrávamos logo ali depois da Ponte do Guido, passavam por dentro do residencial e iam sair lá do lado do Belog. Ou seja, a nossa fiscalização ficou ineficiente. Perfeito. Então, por questões estratégicas, manter o posto naquele local era inviável. O posto na 230 ele precisa ser reativado, mas não nesse local. Muito bom. Aqui a gente tem um antigo trevo, até para a turma de casa matar a saudade. Trabalhei muito nesse trevo também. E agora o nosso cebolão que virou aqui, que eu coloquei para a Ana te fazer um questionamento sobre como está hoje o trecho urbano. Como é que está hoje o trecho urbano nessa situação, Alberto? Ana, é inevitável, vendo essas duas fotos, fazer a comparação do que era antigamente e do que a gente tem hoje. Até a abertura desse complexo viário na 230, se não me engano, em 2012, 2013, a situação no trevo, no chamado trevo da Velha Marabá, era caótica. A gente sofreu muito com esse trevo porque acidentes aconteciam a todo momento. E a gente não conseguia fazer nada mais além de atender esses acidentes. O efetivo era um efetivo pequeno, a gente tinha um trabalho muito grande nesse local. A abertura desse complexo viário fez com que não houvesse mais congestionamento nessa região. Acidentes diminuíram bastante nessa localidade. Hoje, o nosso índice de acidente nesse local é muito próximo de 0 por ano. Situações muito fora muito fora da curva acontecem aí. Então, assim, comparar os dois é inevitável. Nós temos a foto de baixo, uma situação caótica para o município, para o transeunte, para o motorista, e na parte de cima, o complexo viário dando uma solução que para nós hoje é muito boa. Tirou um peso muito grande da nossa costa. E a gente consegue hoje, em vez de ficar concentrado no trabalho aí nesse local, expandir a nossa capacidade de operação. Eu já cheguei em Marabá, já estava o anel viário ali prontinho, né? Sim. Mas eu custei a demorar a entender aquela foto antiga, porque realmente é uma confusão ali, né? É uma confusão. E Essa 2011, foto de cima, né, que foi Patrick? entregue, né? Sim, foi 2011, 2011, então coisa faz assim. um pouco mais de 10 anos. Essa foto de cima, inclusive, Patrick, ela tem já uma mudança para hoje. Sim. Já mudamos. Quando esse complexo viário, Patrick, ele vai desde a segunda ponte sobre o Rio Itacaiunas até aqui na rotatória do 6. Quando esse complexo entrou em operação, nós tínhamos 2 vias laterais e a pista central expressa. Nessas 2 vias laterais, nós tínhamos mão dupla. Perfeito. E, sinceramente, sempre foi uma crítica ao projeto, desde o início, desde a gestação do projeto. Por que não adotar mão única de um lado e mão única do outro? Indo de um lado e voltando do outro. O argumento sempre foi a facilidade que se tinha para ir e voltar dos 2 lados. Porém, o tempo nos mostrou que essa solução não foi a melhor. Certo. Então,
modificações foram feitas nesse complexo. Então a gente consegue ver nessa foto de cima que nós temos um ônibus ali. Essa via imediatamente acima do ônibus já não existe mais. Já não existe mais. E o retorno ali em cima também. E o retorno lá em cima ficou restrito somente à rotatória. Então o que acontece? Com a adoção das vias de deslocamento único, sentido único, nas duas vias laterais, facilitou bastante o nosso trabalho, facilitou bastante a circulação de veículos, ficou mais fácil de entender o complexo viário. Então, quem chega em Marabá não sente uma dificuldade muito grande quando vê esse monte de diamante, e a gente, com isso, só teve a ganhar. Então, obras precisam, além de ser pensadas para uma solução longeva, precisam ser pensadas para que sejam entendíveis pelo motorista. Aí, muito bom. E bom ouvir isso de ti. Vamos passar aqui mais uma, por favor, Salatiel, que ainda tem muita coisa para a gente ver. Aqui também é um outro ponto já da duplicação, né? Você está pegando uns pontinhos complicados. Gente, só para destacar, percebam que a gente sempre toma um cuidado aqui, eu sei que o Alberto tem essa preocupação também, de como são fotos antigas do nosso arquivo, do Jornal Correio, né, Ana? A gente sempre toma cuidado ali de nebular o rosto da pessoa, a placa do carro, porque esses acidentes aconteceram num contexto daquele momento que não estamos aqui para criminalizar ninguém ou para deixar alguém na culpa de alguma coisa. É apenas para usarmos a mesma situação. Então a gente tem aqui, essa aqui é aquele retorno do shopping, né? Que é em frente à Secretaria de Obras, a Ana lembrou bem. Isso. E ali é um ponto cego para quem faz o retorno, porque a gente não vê o carro que vem, né? Até ele já está em cima. Aqui em frente é o supermercado Líder, onde o pessoal desce o pé ali um pouquinho, né? Verdade. E eu acho que ali cabe, inclusive, Alberto, mais para frente, um redutor de velocidade, né? Um pardal, alguma coisa. E lá na frente é aquele ponto que é um outro ponto cego, que é no retorno da Autopeça Paulista. Verdade. Bom, antes da gente criticar pesado, porque toda crítica ela precisa ser feita no sentido de que a gente tem que procurar a evolução e uma solução do problema, já há uma solução para esses dois problemas. Show. Já há um projeto sendo desenvolvido, já está em fase quase de finalização por parte do DENIT para modificação do local desses dois retornos. Como você bem observou, esses dois retornos estão colocados num ponto cego, num aclive ou num declive, fazendo com que o motorista que está transitando pela rodovia não consiga enxergar aquele que está tomando as alças. Isso faz com que, associado também a um pouco de imprudência que é comum nos nossos motoristas, infelizmente, não vamos tirar esse peso, nós tenhamos um índice de acidentalidade muito alto nessa localidade. Esse índice de acidentalidade culminou com um estudo que foi feito em 2020, pouco antes da pandemia, se não me falha a memória, em janeiro ou fevereiro de 2020, propondo uma série de sugestões, de modificações para o DENIT ou para quem de direito, modificando várias posições desses retornos, dando soluções que, por exemplo, já estão se tornando realidade, como o semáforo e o redutor de velocidade, o controle de velocidade, a fiscalização eletrônica no semáforo da folha 33. Então, essa solução aí que foi proposta por DENIT faz parte de um projeto que está correndo e deve entrar em execução nos próximos anos. Nada tão rápido, porque toda a solução de obra viária demanda um custo alto, e um custo alto não é fácil de resolver. Orçamento, né? Mas a gente tem solução para isso, que é reposicionar os dois retornos, tanto o do shopping, aquele complexo do shopping, quanto aquele da Oficina Paulista, mais embaixo, para que o condutor que vem na rodovia consiga ter visão daquelas pessoas que estão transitando pelas alças. Ótimo. Vamos passar mais uma, Salatiel? Pode passar. Essa aí é a BR-202, a gente já falou sobre ela. Aqui também é uma confusão, né? Aqui é na BR-230, ali em frente aos quartéis. A gente tem um posto aí da Cefa falando. Alberto, eu queria te perguntar em relação também à rotatória e esse trecho aí, que é o meu trecho ali, né? Tem um horário específico para esses caminhões transitarem? Porque, por exemplo, a gente vem para o trabalho 7h30 da manhã, eles já estão rodando. A gente vai para casa 6h30, 7 horas da noite, eles estão rodando. Tem um horário específico que eles estão proibidos de rodar nas rodovias? Porque a gente vê que o caminhão também
engata muito ali na rotatória. Sim. Então, quando ele engata o resto todo, todas as outras vias. Sim. Então, eu queria te fazer essa pergunta em relação aos caminhões. Eles têm um horário específico para fazer, para rodar e como que é a fiscalização? A tua pergunta tem duas respostas. Em feriados nacionais, por exemplo, onde a gente tem um aumento na ação de fiscalização, visando a diminuição de acidentes e a manutenção da ordem, nós temos uma portaria publicada pela Direção-Geral do Departamento restringindo locais e horários para determinados tipos de veículos. Então, por exemplo, tem horário? Tem, mas não é sempre e não é todo veículo de carga. Entendi. Esse local, a 230, como eu falei lá no começo, a rodovia BR-230 é uma das principais entradas de carga na nossa região. Então, o tráfego de caminhões nesse local, nesse posto de fiscalização da Cefa, para nós é muito comum. O que não é comum é a solução que foi dada para a parada desses caminhões. Falta um pátio aí, né? Falta uma estrutura que possa abrigar esses veículos de uma forma adequada. Então, a gente precisa entender que um local onde se coloca um posto de fiscalização precisa ter um mínimo de estrutura para poder fazer com que o caminhoneiro pare com segurança, para que não haja uma interrupção no fluxo, para que haja segurança dos demais veículos que transitam naquele local, com sinalização viária, de placa, com lombadas como redutor de velocidade, com outro tipo de fiscalização eletrônica, e isso não está ocorrendo. Então, aqui, a gente tem carretas, e carreta não tem horário, infelizmente, para transitar. Carretas de 5 eixos, de 6 eixos, não tem horário para transitar. Rodotrem, bitrem, as chamadas combinações de veículo de carga. Aí sim tem horário, normalmente é do nascer ao pôr do sol, subentende-se de 6 às 18 horas, mas 6 horas já é o horário que eles podem começar a rodar. Normalmente você vai sair para o trabalho nesse horário que eles estão saindo dos postos de combustível também. Então é um horário complicado. Se a gente não tiver um espaço onde a gente possa parar o caminhão com segurança, ter tempo para carimbar a nota, libere o eixo da rodovia para haver o trânsito de moto, de veículo, de bicicleta, enfim, de todo tipo de veículo, a gente vai ter um problema. Então, o que acontece? Regular horário não é a melhor solução. Entendi. Não é a melhor solução. Porque nós temos um gargalo de trânsito, principal entrada de carga na cidade, então regular horário é antipático e é contraproducente, e associado a isso nós não temos um local, como a própria foto mostra, então a gente não vai tapar o sol com a peneira, a gente não tem um local adequado para o caminhoneiro parar o seu veículo e fazer o procedimento ali de fiscalização da nota fiscal junto ao órgão fazendário estadual. Então fica muito difícil. E essa situação, Patrick, não é só daí. Tem outros lugares. Se a gente for puxar pela memória, nós temos problemas na entrada do pátio ferroviário na BR-155. Sim. Nós temos problema com a mudança, que já era problema e manteve-se o problema, com o posto que era na 222, na cabeceira de entrada da ponte rodoferroviária, e foi lá para o meio do caminho entre São Félix e Morada Nova. Então nós tiramos o problema de um lugar e botamos no outro. Se essa solução que nós estamos apontando para esse posto for adotada para todos os demais, nós temos uma solução que vai resolver o problema. Se a gente não resolver o problema, esse problema vai continuar existindo e a tendência, com o aumento da frota viária, com o desenvolvimento da cidade, o problema também vai aumentar. Então a gente precisa atacar o problema de uma forma conjunta. Foi feita uma reunião, inclusive sobre essa questão pontual, com o Ministério Público Estadual. Se eu puder falar o nome da doutora Josélia Leontina, está capitaneando essa ação. Ela chamou a Polícia Rodoviária Federal, chamou a Cefa, chamou a Prefeitura Municipal de Marabá, através dos seus entes rodoviários de trânsito, no caso o DMTU e a própria Guarda que atua em conjunto, para discutir uma solução possível e até a modificação do local desses postos, tirando mais próximo da cidade, levando mais para longe, para que a gente não tenha esse tipo de situação acontecendo no trânsito urbano. Se essa situação acontece no trânsito rodoviário, onde não há interferência dos veículos urbanos, do trânsito urbano, a gente não tem problema. Eu estou gostando da participação da Ana, que ela está sendo a voz do povo mesmo. O povo iria te perguntar na rua.
Pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já conversando com o inspetor Alberto Brito da PRF. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Eu quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis, né, no YouTube. É só digitar lá Observadores Marabá que você acha com muita facilidade. E também esse programa também estará disponível a partir desta segunda-feira. Então quem pegou pela metade ou quem quer enviar para alguém que oportunamente não conseguiu assistir, a gente vai estar lá disponível com esse bate-papo de hoje com o inspetor Alberto Brito, chefe da PRF aqui em Marabá, e também a Ana Mangas, nossa colega jornalista do Grupo Correio. Vamos jogar mais uma imagem aqui, Salatiel, que ainda tem muita coisa para a gente conversar com o Alberto. Aqui é a ponte lá do Araguaia também, né? Lá na divisa de Palestina e Araguatins. Araguatins. Né? Só para ilustrar também, o pessoal entender aí até onde vai a nossa fronteira aqui. Um grande problema que nós tínhamos e foi resolvido com essa ponte e com que o também asfaltamento dos últimos 15 quilômetros, que demorou quase 20 Conseguiram anos. construir uma ponte, né? Pensa que é o custo de uma ponte e deixar ali 15 quilômetros ainda de chão, né? Para chegar lá. Vamos lá, mais uma imagem, por favor. Salatiel. Aqui, a gente tem os radares. A Ana queria te fazer uma pergunta, porque nessa foto aqui de baixo é aqui na 33, né? Isso, em específico ali da 33, a gente tem um problema muito sério de acidentes, constantemente. Costuma-se dizer até que é o sinal da morte, né? Ali da 33 chamam de sinal da morte. Muita gente fala que o antigo projeto seria muito mais viável. Eu não já cheguei em Marabá, já estava desse jeito, mas eu vejo que na verdade, acho que a maioria dos acidentes que acontecem ali é por pura imprudência. Não é por conta que é o semáforo da morte, não é por conta que foi mal feito, é por imprudência, não é, Alberto? Tanto, me permite apontar o que a Ana está falando, tanto que agora antes do radar, né, a gente até vinha nas nossas matérias evitando usar esse termo semáforo da morte, ou cruzamento da morte, porque ele meio que tira a responsabilidade do verdadeiro culpado, né, que é geralmente a imprudência. Então, quando a gente só nomeia ali de cruzamento da morte, é meio que tirar o peso da importância do fator humano, né, que sempre... Então, assim, desde que colocaram o radar, Ana... Diminuiu. Eu acho que nem ocorreu nada ainda. Diminuiu. A primeira que ocorreu, acho que foi essa semana, foi um engavetamento, porque alguém parou na faixa, não sei se alguém passou na faixa, o caminhão não conseguiu parar e engavetou num carro, mas assim, não viu falar nada ainda de mesmo colisão, né, frontal, nem nada. Não, Patrick, eu vou ser criticado, mas a gente não pode agradar todo mundo. Então, assim, critica o mensageiro, mas não critica a mensagem. O que acontece? Quem é que morre? É o motorista. Sim. É o pedestre. É o ciclista. Quem comete a infração? Também. Sempre Então, fator humano. aqui a gente solidifica um conhecimento que é padrão, é básico. É uma pedra fundamental no trânsito. 95% das ocorrências de acidente, não só no cenário nacional, mas aqui em Marabá, são provocadas por erro do motorista. Os outros 5%, efeitos atmosféricos, defeito no veículo, defeito na via. Então você perceba que é uma quantidade muito grande de acidente por culpa individual, por culpa minha, por culpa sua, por culpa do motorista, por culpa do motociclista. O que está faltando para a gente entender que somos nós que estamos morrendo lá? Educação? Entendo onde você quer chegar. Ou seja, nem deveria ser necessário um radar para que isso já estivesse dando certo, né? Mas precisamos regular, de alguma forma, um comportamento que a gente espera que seja padrão, mas ele não vem. Sim. Então, o que acontece? O semáforo da morte, esse semáforo da folha 33, para começar a conversa, ele jamais deveria existir. Nós temos a sensibilidade de entender que uma comunidade inteira vai ficar prejudicada com o fechamento do cruzamento? Sim. A maior parte das pessoas que estão sendo vitimadas por esse cruzamento fazem parte dessa comunidade. Sim. Então, como que eu consigo conceber a ideia de satisfazer a comunidade na facilidade do seu ir e vir, e é na facilidade porque eu não estou impedindo
a comunidade de ir e vir, quando a própria comunidade, quando os seus entes, quando a sua população está perdendo a vida nesse local. Então, a polícia não pode ser a favor dessa situação. Alberto e Ana, e outra coisa que é uma crítica minha, e eu tenho certeza que vocês dois vão concordar, é que é uma obra moderna já, né? Estamos falando de uma obra que foi concluída agora em 2011. Como pode se conceber uma duplicação desse nível que não tenha sido pensada levando em conta o pedestre também? Ou seja, o que custaria, já que foi feito aterro, a gente viu colocando caminhões e caminhões de aterro aí, porque não deixaram ali uma passagem de nível embaixo do pedestre, como nós temos em Brasília, né, passando por baixo do eixão. As pessoas passando, caminhando por baixo do eixão, ou seja, teria se feito ali esse túnel até sem precisar escavar nada, porque foi feito um aterro. Então, e assim, o relevo aí é favorável para isso. É favorável para isso, né? Ou seja, como que se pode fazer uma obra desse tamanho, dessa magnitude, ignorando totalmente toda essa comunidade da Folha 33 que a Ana está citando? É um desrespeito sem tamanho. Infelizmente, Patrick, agora a gente tem um problema na mão. O cruzamento ele não deveria existir. A partir do momento que você não cruza veículos, você evita um ponto de colisão. No momento em que você tem um tráfego de pedestres, você tem alternativas que podem ser usadas para que o pedestre não use a rodovia para cruzar de um lado a outro. Você tem passarela, você tem túnel, como você bem citou, é uma realidade que é aplicável em larga escala lá em Brasília. Então, por que não usar aqui? Esse ponto, inclusive, como eu te falei, o relevo favorece. Porque você consegue fazer uma passagem de nível por baixo ali sem nenhum problema para o pedestre. Se o problema é o pedestre, a solução está dada. Seria até bonito. Tá, esteticamente seria bonito. Infelizmente, nós temos um cruzamento que facilita o acesso da comunidade, facilita o acesso da cidade de Marabá, porque afinal de contas não é só a Folha 33 que usa, só a comunidade daquela região que usa esse cruzamento, toda a cidade se beneficia, mas no momento em que você abre um cruzamento numa via de trânsito rápido, você libera para ocorrência de acidente. Certo. Então, diminuir a possibilidade é uma das nossas principais preocupações. Essa fiscalização eletrônica que a gente está vendo nas fotos foi uma das sugestões que nós demos em 2020 e que já está sendo viabilizada através de uma obra que o DENIT colocou. Você perceba que já a partir do momento que a fiscalização eletrônica começou a ser instalada, os próprios motoristas já mudaram seu comportamento. Já não vemos mais acidentes graves. Dela estar funcionando. Já não temos, desde o início da operação até agora, não registramos nenhum acidente grave, não registramos nenhum atropelamento, mas é preciso que, associada a essas soluções tecnológicas que são dadas, essas soluções que a gente vai tentando dar para resolver o problema, haja a evolução do principal fator, que é a educação, da população de uma forma geral. Não só do motorista, mas do ciclista, do motociclista, do caminhoneiro, de todo mundo que usa o trânsito. Todos fazem parte aí desse... Todos. Vamos passar aqui mais imagens, Latio? Por favor. Aqui. Isso é uma coisa que nós temos visto muito, né, Ana? Esse é outro grande problema Ana, que a gente tem. Qualquer manifestação agora, qualquer coisa que acontece na cidade, vou fechar a rodovia. E aí... começa a atrapalhar o direito de ir e vir do cidadão, né? Eu acho que eu quero manifestar e eu vou fechar a rodovia e acabou. E a gente tem um grande problema. A gente teve agora, no começo do ano, né, os flagelados que estavam ali na 33, qualquer coisa, eles queriam fechar ali a Transamazônica. Greve dos servidores públicos. Greve dos servidores. O que a PRF faz em relação a isso, Alberto, em relação a esse fechamento das rodovias? Ana, a orientação padrão da Polícia Rodoviária Federal, a partir da Direção Geral, a partir do Departamento sede em Brasília, para todas as suas unidades regionais e locais, como são as delegacias, é esgotar a possibilidade de negociação amigável. Negociação é chegar no local, fazer contato com as supostas lideranças, verificar qual é a pauta, se a pauta é viável, se a pauta é factível e tentar viabilizar uma negociação com alguma autoridade que esteja sendo clamada pela população. Essa é a premissa básica de atuação da PRF. Agora, como cidadão, a gente precisa fazer alguma crítica. Por quê? Eu tenho uma determinada necessidade, ou a minha comunidade tem uma determinada necessidade, mas, para que eu faça a minha vontade prevalecer, eu usurpo o direito
das demais populações, do resto da cidade, das demais comunidades, para que elas forçosamente me ouçam, façam parte do meu problema, porque no momento em que elas ficam presas, não conseguem ir, também clamam pela solução, e aí a solução para aquele problema vem. Eu não estou vendo... puxando antipatia para o teu movimento. Eu não estou vendo civismo nenhum nisso. Em vez de conseguir a simpatia da população, eu estou sendo antipático. E essa, infelizmente, é uma solução que está sendo muito comum. Eu não estou conseguindo entender por que as pessoas fazem tanta questão de serem antipáticas. Se o problema é com a Polícia Rodoviária Federal, vai na porta da delegacia da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, se manifesta lá. Sim. Se o problema é com o indígena, procura o órgão que trata do indígena. Se o problema é urbanismo, vai na Secretaria de Obras. Se o problema é com o prefeito, vai com o prefeito. Conversa com o prefeito, viabiliza a solução. Agora, é muito fácil fazer manifestações dessa natureza queimando pneus, degradando o asfalto. Sim. A gente já não tem vias com uma condição de conservação adequada. No momento que a gente toca fogo... problema ambiental no asfalto, também, né? Dano ambiental, dano à camada asfáltica, dificuldade no trânsito. Eu não estou vendo vantagem nenhuma. A orientação, como eu falei para a Ana, a gente tem é tentar negociar. Mas vai chegar o dia, Patrick... A pergunta da Ana tem a ver com o seguinte também. Muitas vezes a gente chega, nós como jornalistas, chegamos ao local do incidente e a gente já ouve aquela piadinha, alguém falando assim, nossa, porque a PRF não chega aqui e já dá um chute na porta e já tira essa galera logo à força. Porque as pessoas têm essa psique de que a polícia vai chegar lá, vai apontar um trabuco no rosto de alguém e vai fazer a pessoa sair de lá. E você já explicou que não é assim que funciona, que a banda toca. Você mal educado agora. Quer fazer isso? Faz a prova, passa, vem aqui e toma essa atitude para você ver o resultado que vai dar. No dia de hoje vocês são policiados. Né? Não tem como dar solução violenta para tudo, Patrick. A gente tem que dar solução que seja factível. Não adianta 2 policiais chegarem numa manifestação de 100 pessoas e dar um berro. Vai resolver o quê? Não vai resolver absolutamente nada. Vamos passar que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Vai lá, Salatiel, mais uma. Olha isso aí. Nossa. Lembra do antigo bufete? Existe muito por aí, hein? Tem muito. Talvez não trafegando na rodovia, mas dentro das estradas vicinais. Esse tá bonito, esse tem até um banco bufete, ali. Tem até onde sentar, né? Já contar essa foto. Vamos passar mais uma imagem, por favor. Aqui, você estava falando de diplomacia. Aqui é uma situação recente que a PRF se envolveu, que é justamente o sumiço dos 3 rapazes lá de... A Ana também vai lembrar disso, de Novo Repartimento, na terra indígena. Situação que ainda está sendo investigada ainda não foi nem finalizado. O inquérito está sendo conduzido pela inquérito, né? E a PRF teve uma participação muito, muito importante, porque automaticamente os familiares e amigos já vieram ali, bloquearam a rodovia. E a participação de vocês também foi importante, eu percebo, e já é um testemunho meu, porque conversei muito contigo na época, que a PRF foi muito importante ali para arrefecer os ânimos até a chegada da Polícia Federal, até a chegada de outros órgãos que passaram a conduzir a situação, e os ânimos estavam muito acirrados nesse momento. Como eu acabei de falar, situações de crise como essa, como um bloqueio viário com um manifestante, tem um clima. O clima numa localidade como essa não é um clima ameno, não é um clima amigável, não é um clima de se fazer amizades, de celebração. É um clima tenso. Então, raciocina comigo, se a Polícia Rodoviária chega e joga um balde de gasolina no fogo, como é que o fogo vai se comportar? Então, a ideia é chegar numa situação como essa e intermediar a solução. Certo. Então, se a gente tem uma crise, se a gente tem ânimos exaltados, como é que se controla isso? Com conversa, diminui os ânimos, tenta intermediar a solução. Esse barril de pólvora aí trouxe uma preocupação muito grande para a gente, porque além de envolver várias comunidades indígenas, não é só aquela da beira da rodovia, envolvia a população inteira de uma cidade. Um conflito armado era uma possibilidade. A população inteira da cidade chateada com uma população indígena que também tem seus direitos garantidos constitucionalmente, né, como área de proteção. Exatamente. São muitos fatores ali. Exatamente. E como você bem falou, a Polícia Rodoviária,
Eu já uso esse exemplo para a gente mostrar exatamente que tipo de conduta se deve ter para resolver esse tipo de problema. Foi conversa por mais de 5 dias, Patrick. Conversa de manhã até de noite, negociando liberação pontual, liberação de passagem de ambulância, de doentes, entrada da Polícia Federal, chegada da Polícia Militar através do CIMI, através da Força Nacional, para aumentar o efetivo da segurança pública e exatamente diminuir aquele camarada que está olhando e está achando que só tem 2 PRF, 3 PRF, 10 PRF. Não, vamos lá que dá. Chegaram 50 agentes da Força Nacional, chegaram mais 50 da Polícia Federal. Não, peraí que agora ficou gente demais. Não dá mais para ser mais Eu acho que tão não teve herói. tanta presença do Estado ali, o Estado brasileiro. Mas é o tipo de situação que exige a presença e com a nossa presença, com o talento na negociação, a gente conseguiu resolver sem nenhum tipo de violência. O inquérito está sendo conduzido agora pela Polícia Federal. As comunidades, tanto indígena quanto da cidade, estão em uma trégua. Então a gente prefere até que essa trégua seja para sempre. Mas é no talento, é na conversa, é tentando dialogar. Fora isso, a violência vai chamar violência. Certo. Salatiel, joga lá para a última foto. A foto que tem... Vê se você conhece essa fera aí. Nossa, meu Hein? irmão. Isso aqui é o arquivo confidencial? É. É meio isso. Vê se você conhece esse jovem patrulheiro aí, da época do patrulheiro. Aí eu ainda. era metade. Tá aqui dando entrevista pro seu Mascarenhas, aqui em 2003. Seu pai, que me permita o comentário, seu pai é uma pessoa muito querida por mim pessoalmente, porque eu sempre fiz parte da administração da delegacia e ele sempre deu muita atenção à Polícia Rodoviária. Nós somos muito gratos ao Grupo Correio de uma forma geral. Estamos assistindo a ele, com certeza. E aqui em outros momentos, né? É a terceira passagem tua pela chefia da delegacia? Terceira passagem minha pela administração. Eu fui administração de 2002 a 2005. E a partir daí eu fui para Brasília, né? Fiz parte da divisão de combate ao crime em Brasília. Voltei para Marabá em 2008, em 2009 assumi a delegacia pela segunda vez e fui até 2013. E agora, de 2020 até o presente momento. Estou pela minha terceira passagem na administração. Por que eu estou falando um pouquinho do teu trabalho profissional, né? Porque você falou em arquivo confidencial, então eu tenho um recado para ti, tem um vídeo que é um recado para você. Vamos ver o que a gente tem nesse vídeo. Eita! Me pediram para gravar esse vídeo, para poder falar um pouquinho sobre o Alberto, quem ele é para mim, para nossa família, o que ele representa, né, como policial. O Alberto está na Polícia Rodoviária Federal tem 28 anos e nós estamos juntos há 18 anos. E desde que eu conheci, a minha admiração por ele é eterna. Por quê? Alberto é um policial dedicado, ele é um policial com responsabilidades, né? Ele ama essa instituição, a qual ele escolheu fazer parte há 28 anos já, né? Eu costumo dizer que eu nem procuro perguntar para ele se ele ama mais a mim ou a PRF, porque eu não estou preparada para essa resposta. Ele realmente ama a Polícia Rodoviária Federal, é assim um policial íntegro, de caráter irrevogável, por isso a minha admiração por ele, né? Ele é um policial correto, corrupção zero com ele, né? É um prazer, é uma honra ser esposa dele, estar ao lado dele. E hoje nós temos um filho juntos, o Daniel, que também tem muito orgulho desse pai, que diz que ou ele vai ser policial ou ele vai ser jogador de futebol, porque ele tem esse pai como referência, né? Alberto é dedicado, Alberto é atencioso, tudo que se compete à Polícia Rodoviária Federal, ele faz com zelo, ele faz com responsabilidade, com dedicação. Não é à toa que andando por esse Brasil aí com ele, encontramos vários colegas de vários estados dele e alguns parceiros. A gente vê que ele conquistou várias amizades, que todos os policiais têm um carinho, uma admiração por ele enorme. Tanto os que estão entrando agora na polícia, quanto os antigos antes dele, né? Todos têm esse respeito, todos eles dão abraço carinhoso no Alberto, muito ele de chefe e muitas declarações que têm maior honra e maior prazer de trabalhar com esse policial.
Então, assim, para mim é um prazer estar aqui falando dele, com o meu coração muito cheio de amor, muito cheio de carinho e admiração por ele. E eu desejo que Deus o abençoe, que ele continue sendo esse PRF dedicado, que ele continue lutando pelas necessidades do povo, trabalhando nessas rodovias, passando tudo que ele passa dentro dessas fiscalizações, nessas rodovias, mas tudo ele faz com muita dedicação. Ele tem vários cursos, ele é instrutor, ele tem vários cursos mesmo que ele ministra, que ele participa, então o currículo dele é muito lindo. Ele é uma pessoa muito objetiva, muito clara, muito verdadeira. A minha eterna gratidão a Deus por ser esposa dele, por ser pai do meu filho. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que ele seja sempre muito abençoado, muito protegido nessa profissão, que não é fácil, né? Ser policial no Brasil. Mas ele consegue fazer isso, assim, com muito amor e com muito carinho por essa PRF. Que Deus te abençoe muito. Ele, Daniel, amamos você e a nossa admiração é eterna. Beijos. Vanessa, obrigado a você. Eu quero justificar para o pessoal de casa, né? A gente tem um probleminha no som, tá um pouquinho... Mas é porque a Vanessa fez com celular em casa, então um vídeo totalmente caseiro, mas que a gente pediu para fazer essa surpresa para o Alberto. Alberto, a gente está finalizando o programa e eu escolhi terminar dessa forma porque é óbvio que eu trouxe você aqui como profissional PRF, mas eu não posso descontextualizar o orgulho que você é para a nossa comunidade, eu falo isso como marabaense, com muito orgulho, do fato de você ser um dos profissionais mais completos do quadro da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, um membro da Academia da Polícia Rodoviária Federal, um membro do combate ao crime, como você colocou, especializado de combate ao crime, está no pleno da sua carreira, um inspetor da Polícia Rodoviária, e nós temos um enorme orgulho de você. E eu queria aproveitar essa tua primeira vinda aqui, de muitas outras que a gente vai fazer, mas para te homenagear e dizer que o quanto você é importante, você é um paradigma e um exemplo para a nossa comunidade, um exemplo de servidor público, de policial sério, honrado, vive do seu salário. E, pô, eu me emociono junto ao ouvir as palavras da Vanessa. É difícil Já te falar. peço desculpas. Adivinhou que era arquivo A temperatura confidencial. até subiu. Ana, vamos falar mais um pouquinho, que ele está até com a voz embargada. E eu sei que você avessa esse tipo de coisa, né? Mas eu correndo esse risco, eu falei assim, Vanessa, eu vou correr esse risco. Eu sei que o Alberto ele é meio tímido para esse tipo de coisa, mas eu acho que às vezes a gente precisa fazer isso sim, né, Ana? Mostrar o orgulho dos nossos verdadeiros heróis, né? Os heróis da nossa vida, os heróis de verdade, são as pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho com seriedade, se dedicando a algo de corpo e alma. Você é essa pessoa, você é esse profissional e que orgulha a nossa comunidade, como orgulharia se fosse em qualquer outra área de atividade, mas nessa que você escolheu, compondo a segurança pública. Patrick, muito obrigado pelo carinho que você mostrou agora e sempre tem demonstrado para com a minha pessoa. É realmente muito importante. E não tem como sair de uma situação dessa com facilidade, né? É muito tempo de dedicação, de verdade. A gente tem uma dedicação pela comunidade de Marabá, pela instituição, de quase uma vida. Eu entrei muito novo na instituição, então, desde muito jovem, eu tive contato com muita gente da cidade. Eu viajei bastante pelo departamento. Participou de Olimpíada, né? Participei, eu tive participação em quase todos os grandes eventos, né? Desde Olimpíada, o Pan-Americano em Copa, 2007, Copa das Pan-Americano. Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014, Jogos Mundiais da Juventude em 2012, quase todos. Vinda do Papa, quase todos. Eu acho que eu só não participei das Olimpíadas, porque foi um momento particular e eu não quis ir. Mas eu tenho realmente um histórico profissional que me envaidece. Intenso também, né? Muito intenso. Né? Muito Bastante. E a profissão me deu amizades muito boas, muito sólidas, amizades honestas, amizades sinceras, como a sua. Me deu a minha família. Né? A gente não tem nenhum barco que navegue para sempre. Ele vai ter que ancorar. Então, a minha família, a minha casa é o meu porto. Minha esposa, meu filho, a quem eu amo, muito obrigado pelas palavras, Vanessa, te amo. Meu filho, amo você também. Tem que respirar. E não tem como a gente viver isolado, não tem como a gente ser só um cidadão, a gente ser só profissão. A gente tem que ter um mix disso.
Eu acho que parte desse comprometimento que a gente entrega para a sociedade do Pará, de Marabá, do Brasil, de uma forma geral, vem com essas palavras, com esse reconhecimento, com essa amizade, com essa gratidão, com esse companheirismo. O trabalho não terminou, o trabalho ainda tem muitos anos pela frente, ainda tem muita dedicação pela nossa cidade, a gente tem que ter senso crítico para ajudar a nossa cidade a crescer. A gente precisa de todos, a gente precisa do jornalista, a gente precisa do médico, a gente precisa do policial, a gente precisa do cidadão, a gente precisa do gari, a gente precisa de todas as profissões para fazer com que a nossa cidade evolua. A gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa mostrar nossa qualidade, não só aqui dentro, mas fora daqui também. A gente precisa ser reconhecido. E todos com atitude cidadã, né? Cidadania que a gente exerce no trânsito com também. atitudes cidadãs, com cidadania, com civismo, com inteligência principalmente, sem abrir mão do raciocínio, da boa vontade, da honestidade. A gente não pode abrir mão de fatores positivos, de valores que hoje são tão difíceis da gente achar. Ana, já aproveita e te despede também do público e já fala as tuas últimas palavras para o Alberto. Alberto, a gente sabe o profissional que você é, está sempre disponível para a gente aqui da imprensa, não só acho que para o Grupo Correio, mas como para os nossos colegas de outras emissoras. Tudo isso aí que foi falado de você, faço das minhas palavras também. Você é um excelente profissional, filho de Marabá, né? E finalizo aqui minha participação. Patrick, me chame mais vezes, que eu sou a voz do povo. Foi gostoso esse bate-papo. Gostei. Foi muito bom, foi um prazer participar, foi um prazer, foi muito bom trazer esse conhecimento para a nossa população. O telefone da polícia está aberto para todos que quiserem ligar, tirar dúvida, fazer o elogio, fazer a crítica. Já vai colocar aqui na tela também, repete os números pra fazer gente. A crítica principalmente, porque a gente precisa da crítica para enxergar o erro e tentar evoluir. Então a gente precisa da população ajudando a PRF, não só o contrário. A gente precisa muito do apoio da população para a gente poder crescer e fazer com que a nossa cidade cresça bastante. Qual também. que é o número que as pessoas podem ligar para a PRF? O número geral da PRF é o 191 e eu vou deixar dito aí, porque se eu falar não vai dar tempo de anotar, eu vou deixar dito, mas vai aparecer na tela o número celular da nossa unidade operacional e da delegacia, para quem a gente pode ligar, tirar dúvida, fazer uma crítica, resolver qualquer problema. A Polícia Rodoviária está sempre à disposição. Pois é, finalizo a minha participação aqui e desejo para vocês nesse domingo de Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais para os dois aqui e um beijo para o meu pai também que está em casa e vai me assistir. Bem lembrado, Ana, verdade. Tem tudo a ver, então. O beijão aí que o Alberto mandou pro filhão dele, pro Daniel. Inclusive, beijo meu pai também, que está morando comigo agora também. Beijo, pai. Maravilha. Deus te abençoe sempre. Amém. Então é isso. Feliz que tenha sido, como a Ana falou, um programa muito bacana, com muita informação, né? Muita coisa bacana. Tínhamos uma lista aqui mais coisa imensa de coisas para perguntar para o Alberto, mas estouramos o tempo em todos os blocos. Mas é bom que a gente já vai deixando aí anotado para a próxima vinda do Alberto aqui. E novamente espero que vocês de casa tenham gostado. Obrigado, Alberto, pela sua participação. Eu que agradeço. Uma honra recebê-lo aqui. Um abraço a todos os nossos valentes guerreiros aí que trabalham no dia a dia na Polícia Rodoviária Federal, em especial os daqui da delegacia. Obrigado a Ana, em seu nome, toda a nossa equipe do Grupo Correio. E a você, um ótimo domingo. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até mais. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.